após toda essa vivência de transformação dos negócios, quais os desafios que as marcas passam a ter a partir de agora, né, Stélio? Será que terão que ser ressignificadas? Boa noite, gente. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Hoje a gente está aqui em mais um momento especial, mais uma noite, né, do nosso Transforma Engade, segunda temporada. Hoje para falar do tema marca e experiência, né, dentro dessa nossa série de encontros, que a gente fala de vários temas, né, entre marca e cultura, marca e estratégia, marca e relacionamento, marca e pessoas, né? E para fechar essa nossa segunda temporada, né, o tema de marca e experiência com um convidado muito especial, né? Stélio Tolda, CEO do Mercado Livre, né? Que está aqui com a gente hoje para poder falar um pouquinho de marca e experiência, que é um tema central da nossa narrativa, você sabe muito bem. Então, Stélio, muito obrigado pelo convite mais uma vez e boa noite para você. Obrigado, Luciano, boa noite. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. E é muito bom saber que o Mercado Livre é lembrado quando a gente pensa em experiência, em marca e experiência. Então, para mim é um prazer poder contar essa história aqui para você e quem nos assiste. Que ótimo. Bom, para nós aqui, para todo mundo que nos assiste, é um enorme privilégio, né? Obviamente que Mercado Livre, né, uma marca que tem uma trajetória espetacular, e o Stélio vai contar para nós isso, né? Mas que, sem dúvida, nos últimos 2 anos, foi alavancada, né, números espetaculares de crescimento, né, Stélio? Mas fundamentalmente, né, nesse contexto de pandemia, né, de viver em casa, que a gente ainda vem vivendo de certa forma, né, foi uma marca que ganhou muita relevância e, obviamente, né, dentro dessa relevância que ela ganhou, né, eu diria que se superou, né, no nível de entrega e fundamentalmente no nível de experiência, né? Então, para mim, notoriamente hoje, Mercado Livre, se não a marca que melhor entrega uma experiência para o cliente, sem dúvida é uma das marcas que melhores entregam experiência para os clientes. E na nossa visão do GAD, como vocês sabem, né, eu diria que a palavra que melhor define marca hoje em dia é experiência, né? Porque no final do dia a relação, né, que as pessoas estabelecem com as marcas está baseada, né, na sua confiabilidade, né, na qualidade dessa experiência, é isso que define o vínculo, isso que define a compra, a recompra, né, e esse dia a dia. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou rapidamente aqui ler o currículo, né, umas pequenas palavras aqui sobre a trajetória do Stélio, né. O Stélio foi cofundador do Mercado Livre, tendo liderado o lançamento da operação brasileira em 1999, portanto aí se vão 22 anos já de Mercado Livre. Em agosto de 2020 foi promovido a presidente do Commerce, agora liderando todo o ecossistema formado pelo Marketplace do Mercado Livre, em conjunto com as unidades de negócio Mercado Envios, né? Anteriormente atuou no setor financeiro, né, atuando em alguns bancos americanos como Lehman Brothers, no Brasil, no Pactual, no Icatu, tem formação MBA pela Stanford, né? Enquanto fazia MBA em Stanford, conheceu Marcos Galperin e os dois decidiram lançar uma empresa de internet há 22 anos atrás, não sei se foi exatamente numa garagem, né? Geralmente como são as lendas, né, dos unicórnios, das empresas de tecnologia, mas certamente é uma história bonita que tu vai poder falar com a gente também. Desde agosto de 2020, também é membro independente do Conselho de Administração da Arco Educação. Muito bem, Stélio, prazer novamente aqui, obrigado pela presença, né, boas-vindas. E eu começo aqui esse nosso bate-papo, né, dentro sempre da minha estrutura, tentando de forma muito objetiva falar, pegando aí a percepção dos meus convidados sobre o que é marca, né? Então, minha primeira pergunta para ti, né, nessa visão como empreendedor, como líder, né, como um especialista, né, o que você entende de fato, o que é marca e qual que é a verdadeira contribuição que as marcas dão ou podem dar para uma organização? Bom, Luciano, depois eu vou comentar contigo, mas a gente começou numa garagem, sim, né? Também. Mas essa é uma história para a gente contar aqui daqui a pouquinho. Marca, para mim, é o que a empresa representa, o que ela simboliza
para todos os constituintes, né? Desde os seus colaboradores até os seus clientes, a sociedade civil em geral. Tem muito do que os fundadores imaginaram, do que pensaram quando a gente pensa em criar uma marca, em desenvolver uma marca. No caso do Mercado Livre, o nome é só parte do que a marca representa, mas por si só, eu acho que carrega bastante significado, né? Então, no fim das contas, marca é significado. Legal, bacana, bacana. E já dentro desse raciocínio, mas estabelecendo um contraponto, né, até com o tema do nosso debate hoje, marca e experiência, né, e lendo também, estudando um pouquinho e ouvindo algumas entrevistas tuas, né, eu sei que o tema de experiência é um tema central na proposta de valor do negócio do Mercado Livre, certamente, né, eu diria que uma obsessão de vocês, talvez essa seja uma palavra, né? Eu gostaria também de te ouvir sobre o que é experiência, né? Como que tu define experiência, né? E como que essa visão, essa crença experiência, né, contribuiu nessa jornada de crescimento e fundamentalmente de transformação aí, que eu sei que teve um momento importante em 2012 e especialmente nesses últimos 2 anos. Experiência é como as pessoas se relacionam com a sua marca, né? Em todos os sentidos. Nós somos uma empresa de tecnologia e por si só, né, tecnologia pode parecer algo etéreo, algo intangível, mas então, até costumo dizer que nós nascemos no mundo dos bits e bytes. Mas a experiência se dá não só no mundo dos bits e bytes, mas também no mundo dos átomos, né? Então, quando a gente fala em entregar o que a gente promete, né, aquilo que a marca representa, não é só esses pontos de contato, essas interações que se dão através das telas. A gente soube, sim, eu acho que desenvolver uma plataforma que funciona muito bem, que escala muito bem e que permite, né, essas interações muito fluidas entre quem usa os nossos serviços, mas não é só isso, né? A experiência se dá também, no nosso caso, como um negócio que tem dois grandes pilares, o de comércio e o de serviços financeiros, até o último momento, né? Eu costumo dizer que a experiência não termina no clique, ela continua depois do clique, ela continua, no caso do comércio, naquilo que é a entrega, né? Todo o desafio logístico que traz. No caso de serviços financeiros, também, né? Às vezes a experiência não termina só quando alguém faz uma transferência, por exemplo, alguém processa um pagamento, mas no pós-compra, né, no pós-clique, a gente também vê essa experiência acontecendo. Às vezes, quando o cliente tem um problema, né, a gente trabalha que não tenha, mas é preciso também ter uma estrutura para atender, ter uma estrutura para resolver os problemas. Então, a experiência é um círculo completo, na minha visão. Aproveitando esse gancho, tu falava aqui um pouquinho, eu queria que tu contasse um pouco dessa história aí também, né? Falando que começou numa garagem e tal. Mas eu percebi também, não só pela tua fala agora, mas pelo que eu li, assim, né? E a gente sabe que grandes marcas, né? Grandes ícones aí que a gente estuda, Apple da vida, Nike da vida, essas marcas acabam tendo assim uma essência muito forte que vem desde lá do seu nascimento, né? Quer dizer, aquela coisa do Steve Jobs, né? Daquela obsessão por design, né? Por ter uma coisa num padrão de qualidade muito superior, né? Aquela coisa da Nike ligado fortemente à performance, né? Aquela coisa da Disney do encantamento, né? A gente sabe, né, Estélio, que assim ter crenças, né, é um desafio. Agora, ser fiel, né, e trabalhar constantemente, né, apesar de tudo,
que acontece no nosso dia a dia, né, é um grande desafio. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho desse começo e se isso já foi algo assim, né, que já veio lá e que permeia a empresa esse tempo todo. Sem dúvida, Luciano. E sim, nós tínhamos uma crença muito forte quando criamos o Mercado Livre, que era a crença de que a tecnologia ia transformar a vida das pessoas. A gente estava ali em 99 fazendo o nosso MBA na Universidade de Stanford, vivendo no Vale do Silício o surgimento, né, da internet comercial, aquele momento, efervescência de investidores, de empreendedores, e a gente viu um negócio que era o negócio do eBay se tornar uma empresa que em pouco tempo cresceu, se desenvolveu, atraiu consumidores e criou um negócio viável em cima dessa plataforma nova, que era a plataforma da internet. Que negócio era esse? Era um site de leilão, permitindo ali que as pessoas comprassem e vendessem, se aproveitando da arquitetura da internet, que é uma arquitetura de rede mesmo. Então, qualquer pessoa que fizesse parte dessa rede podia ser ou comprador ou vendedor. Então, essa crença que a gente tinha de que a tecnologia ela estava avançando rápido, ela estava gerando novas possibilidades, e no caso, o que a gente identificou era também um propósito forte ali de democratização. A gente via o negócio de varejo como um negócio na América Latina, né, que era a nossa região de origem, o varejo era um negócio muito concentrado, um negócio que dependia de uma distribuição que muitas vezes estava focada só nos grandes centros, né? Era um negócio que era difícil empreender e ter sucesso e escalar para quem estava trabalhando nessa ponta vendedora. E para quem estava na ponta compradora, como eu estava dizendo, né, quem estava fora dos grandes centros estava restrito naquilo que podia consumir. Então, essa crença de democratização do comércio, democratização do varejo, foi o que nos motivou também a lançar o Mercado Livre, imaginando, né, que como o eBay nos Estados Unidos, a gente podia criar uma plataforma aqui em que todos pudessem participar, em que alguém podia criar um negócio, empreender e vender para qualquer pessoa que estivesse nessa rede em qualquer lugar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, mudando um pouquinho, né? Nós tivemos aí esses dois anos praticamente, né? Estamos vivendo isso de pandemia, né? Ainda estamos na pandemia, né? Sei lá quanto que de fato nós sairemos, né? Enfim, mas tecnicamente ainda estamos vivendo esse momento, né? Isso foi absolutamente transformador, né? Para a humanidade como um todo. Enfim, né, pessoas, comunidades, sociedade, empresas, enfim, né, vocês foram um negócio aí que central nesse contexto aí de pandemia, né, dentro desta agenda das pessoas terem muitas restrições em deslocamento e essa coisa toda, né. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que vocês lidaram com esse momento, né, em duas perspectivas, né, Esther, em duas perspectivas, né, porque de um lado, obviamente, né, eu também vi os números, né, e são altamente relevantes, né. De um lado tem toda uma questão operacional altamente complexa, né, de vocês têm um padrão de serviço, um padrão de entrega, de repente, né, o volume de demanda, sei lá por quantas vezes se multiplicou aí, e vocês têm um desafio operacional gigante, né, para conseguir entregar isso no mesmo padrão e de certa forma até poder evoluir. E de outro lado, no aspecto mais institucional, né? Porque a gente também viu naquele momento muitas organizações se colocando, né, de certa forma, a serviço da comunidade, da sociedade, para apoiar aquele momento caótico,
né? Então, empresas aí Sim. se mobilizando com cestas básicas, né? Com kits de higiene, né? Outras produzindo álcool gel, outras fazendo mobilização nas suas comunidades, né? Tivemos outras doando dinheiro para diversas utilidades, depois num segundo momento já atrelados à vacina. Então, eu queria ouvir um pouquinho como que vocês se colocaram nisto, né? Porque a gente viu que vocês foram uma das marcas que mais se destacaram ao longo da pandemia. Obviamente que a gente sabe que tem marcas porque o seu negócio passou a ser um negócio muito central, né? O negócio de vocês, o negócio de streaming, por exemplo, né? Uma Netflix, a relevância e outras marcas de streaming. Mas eu queria entender um pouquinho essas duas perspectivas, a perspectiva institucional, como eu me coloco dentro desse desafio de mundo e sociedade, como eu contribuo, e de outro um pouco do operacional. Falando do operacional primeiro, Luciano, a gente, antes da pandemia, vinha trabalhando para resolver um ponto de fricção numa transação online, que é a questão da entrega, né? Antes disso, a gente tinha investido nos primeiros anos do Mercado Livre em resolver um outro grande ponto de fricção na experiência, que era o pagamento, e aí a gente criou o Mercado Pago, a gente pode falar sobre isso também, mas num segundo momento, a gente viu que a gente precisava participar mais ativamente nessa rede que eu descrevia antes, efetivamente entrando para o mundo dos átomos, como eu dizia também, né? Até então, antes disso, os vendedores, eles se responsabilizavam pela entrega, se fosse através dos Correios ou através de outras transportadoras, mas isso a gente deixava a cargo dos vendedores. Sentíamos que existia ali um problema na experiência, uma fricção, como eu descrevi. Então foi necessário, sim, que a gente começasse a investir, e isso começa lá atrás, começa em 2013, então quando chega a pandemia, em 2020, já havia ali um histórico de muito investimento em criar uma rede logística, né? Em efetivamente ter centros de distribuição, onde a gente armazena produtos dos nossos vendedores, criar uma rede também de transportadoras, desde aquelas carretas que fazem o transporte mais de longa distância, até as vans de entrega que fazem a última milha, né? Então, um investimento significativo. Eu falei carretas, mas a gente tem também aviões, investimos para aquelas localidades ainda mais distantes, em ter a entrega mais rápida através do transporte aéreo. Quando a pandemia começa, então, eu diria que estávamos preparados no sentido de que a nossa rede já existia, ela já era uma rede flexível também. Acho que isso é importante. Você falou sobre o crescimento repentino do volume, e a gente só pôde absorver esse crescimento porque a gente tinha uma rede flexível, muita tecnologia por trás também. Acho que é importante ressaltar que no mundo, tem o mundo dos átomos, mas o mundo dos bits and bytes, ele também está ali por trás, suportando, né, toda essa operação. Então, é flexível no sentido de que ela permite a gente plugar mais transportadoras, né, a gente ter mais fornecedores conectados a essa rede conforme a demanda vai crescendo. Então, acho que do ponto de vista operacional foi isso, né? Foi muito rápido a gente poder se adaptar a esse crescimento do volume, mas também ser muito exercer, né, a operação de forma excelente, né? Acho que a excelência na operação foi algo que a gente prezou desde sempre. Esse padrão que você mencionou foi o que a gente prezou, adotou desde sempre, entendendo que havia uma necessidade do consumidor
e uma expectativa até, e que a gente tinha que atender essa expectativa ou até mesmo superá-la, né? Eu acho que a gente tem feito isso, a gente tem ouvido relatos dos nossos consumidores, da velocidade da entrega, inclusive em lugares mais remotos, na Amazônia, em ilhas, né, em lugares, cidades pequenas do interior, enfim, a gente tem ouvido relatos de pessoas no Brasil inteiro de como a parte operacional funcionou muito bem. Falando sobre a parte institucional, Luciano, a gente desde sempre entende a nossa responsabilidade, né? O Mercado Livre é uma empresa cidadã, eu diria, uma empresa que nasceu com um propósito forte, que foi esse de democratizar o comércio que eu falei. Então, uma empresa que criou uma plataforma que, por si só, gera emprego e renda, né? A gente tem relatos, inclusive a gente mede isso, né? Não só qualitativamente, mas quantitativamente. Hoje, na América Latina, são mais de 900 mil famílias que têm o seu negócio montado sobre a rede do Mercado Livre. No Brasil, esse número é da ordem de 500 mil. Então, são pessoas que têm a maior parte da sua renda através do Mercado Livre, às vezes até a integralidade da sua renda. O negócio foi criado dentro do Mercado Livre, existe dentro do Mercado Livre. Então, isso para a gente é muito importante. Acho que a melhor coisa que a gente fez foi a gente trabalhar na parte operacional para ela ser excelente, mas isso contribui para a parte institucional de forma muito relevante, muito importante. A gente viu muitas empresas que estavam de portas fechadas terem que entrar no mundo online, né? Assim, muitas vezes sem saber muito como fazer isso, e a gente ofereceu uma plataforma completa, né? Não só a vitrine com muitos compradores, mas a parte logística, como eu já estava falando antes, a parte de pagamentos também, soluções de pagamentos, crédito que a gente oferece para essas empresas também, que é algo muito necessário e escasso no Brasil. Então, a gente oferece a publicidade, né? A gente tem uma unidade de publicidade que é Mercado Ads, que permite, então, a geração de tráfego para esses vendedores. A gente tem um negócio chamado Mercado Shops, que é uma criação de uma loja online, com o pagamento integrado, com a logística integrada. Então, permite que uma pessoa que está começando do zero mesmo, que tenha os seus produtos e que queira começar a vender, contratar já os serviços dessa loja online com, né, tudo isso que eu falei. Então, isso foi muito importante do ponto de vista institucional. Eu acho que o que melhor simboliza realmente aquilo que a gente conseguiu foi essa eficiência. É claro que a gente entendeu também que o momento era um momento muito delicado. A gente viveu uma crise humanitária e de saúde, algo tão básico quanto a mudança que a gente fez na nossa logomarca também mostrou uma consciência, né, do momento que a gente estava vivendo, né? A logomarca do Mercado Livre, acho que todo mundo sabe, são as mãos dadas, né, você fechando um negócio, mas não era possível dar as mãos naquele momento, então a gente, né, deu o cotovelo como um símbolo de que a gente permanecia junto, né, a gente permanecia apoiando essa nossa rede de vendedores e de consumidores, mas que naquele momento não convinha a gente dar as mãos. A gente voltou às mãos dadas agora no final do ano passado, Luciano. Então também a gente está querendo mostrar que o momento está mudando. A gente acredita muito, ninguém sabe, a verdade é essa, né? Mas a gente acredita muito que a pandemia ainda não terminou, como você disse, mas que a gente está caminhando para um novo momento. Claro. Não, isso foi bom você fazer esse comentário, né? Eu ia entrar nesse ponto da marca, do logo, né? Porque vocês foram
obviamente foram brilhantes, né? E foram rápidos, né? Foram rápidos e foram brilhantes em poder demonstrar a partir do próprio logo, né? Que para nós, especialistas em marca, né? É a síntese, né? É a síntese de uma marca, de uma identidade, é o seu logo e o seu nome, né? Então, vocês foram muito inteligentes, né? E muito oportunos e corajosos, né? Porque às vezes a gente ouve falar aí, né? De uma maneira mais acadêmica, né? Porque não se pode mexer na marca, ou isso, ou aquilo e tal, né? E no final do dia eu penso que a gente não tem regras, né? De fato a gente tem que ter consciência, né? Para saber trabalhar quando a gente precisa manter os guidelines especificamente, ou quando a gente precisa dar um sinal muito diferente diante dessa excepcionalidade. Eu acho que vocês foram muito oportunos, né? Eu estava falando mesmo ontem, né, sobre essa conversa que eu ia ter contigo, e meu filho diz: pai, eles foram geniais, né? Não são geniais só na entrega, mas aquele negócio do logo realmente foi fantástico, né? Nós também tivemos oportunidade no início da pandemia, também criamos uma marca para as empresas usarem dentro daquele conceito do fica em casa, né, para todo mundo colocar dentro de uma casinha sua marca, para poder expressar um pouco isso. Mas eu acho que ali foi realmente vocês conseguiram ser sintéticos, né? Sintéticos na intenção de vocês e foram muito brilhantes, né? Ao mesmo tempo também como naquela campanha, naquela ação que vocês fizeram, né? Na Feed Parade, né? De fazer também toda uma parada virtual, né? Que foi fantástica também, né? Enfim, uma ação de marca e de comunicação reconhecida e muito premiada aí ao longo do ano passado, né? Isso também é um tema importante, entrando um pouquinho mais aqui nessa questão de marca e como lidar com as marcas e comunicação. Como é que é esse olhar de vocês? Como é que tem sido esse olhar de vocês sobre esse tema, né? Eu vejo particularmente que vocês, diferente de outras empresas que naquele momento saíram para discursar muito sobre propósito, né? Eu até brinco que naquele momento, depois de pandemia, né, tem outras duas demias que se colocaram: a live-demia, tudo virou live, e o propósito-demia, né? Todo mundo de repente achou que tinha que ter um propósito, né? Porque se deu conta que tem um papel social no mundo das organizações. E eu percebi, assim, não sei se eu estou correto, vocês não foram para esse discurso, né? Vocês se comprometeram, sim, talvez aí em suportar toda a cadeia de valor de vocês, né? Porque, como você bem falou aí, né? Tem milhares de famílias envolvidas e poderia dar acesso e oportunidade a outras tantas, e fizeram deram alguns sinais pontuais. Eu queria entender um pouquinho dessa lógica, dessa narrativa aí de vocês, especialmente nesse momento. Legal, Luciano. Acho que a propósito DEMIA faz parte, está debaixo da ESG-DEMIA também, né? Luciano. Ela está ali embaixo, enfim, conectada a essa ideia. E você disse bem, Luciano, a gente, acho que como pessoas, né, falando de mim, falando do Marcos também, pessoas talvez de perfil mais baixo, e de certa forma a empresa ela representa um pouco isso também. O que eu quero dizer com isso? A gente não fala antes de fazer. A gente gosta de fazer, e se for necessário falar, a gente fala, mas a gente gosta mais de fazer mesmo. E quando eu digo, né, que lá atrás, quando a gente pensou na empresa, a gente tinha essa ideia de democratizar o varejo, depois até evoluiu para a gente falar também em democratizar os serviços financeiros, né, do mercado pago, mas quando a gente teve essa ideia no início, a gente já era ESG desde aquele momento, né? O S social, para a gente, é algo que realmente faz parte daquilo que a gente... É a essência do nosso negócio, essa conexão. Eu falei, comecei dizendo que o nosso negócio está montado sobre uma plataforma que conecta as pessoas. Então, isso por si só é social. Acho que a gente tem entendido também o nosso papel dentro de um mundo que hoje passa
por questões ambientais sérias, né? A gente tem aí uma crise do clima iminente, e nesse sentido a gente também entende que, eu disse antes que a gente se considera uma empresa cidadã, que a gente tem um papel a desempenhar. A gente não pode simplesmente se eximir disso. E nesse sentido, então, a gente tem feito ações concretas, por exemplo, de reflorestamento, né, trabalhando com organizações sérias no Brasil, no México, na Argentina, que são os nossos 3 principais países, trabalhando em regiões aí onde a gente precisa voltar a ter floresta, né? Mas isso é algo pontual. Eu diria que a gente entende o impacto grande do nosso negócio. Só as encomendas que a gente entrega por dia são alguns milhões, e nisso vai papelão, vai material de embalagem que a gente precisa sim poder reciclar. Então a gente tem feito o esforço também para que as embalagens sejam embalagens que podem ser recicladas. Então assim, a gente tem painéis solares, por exemplo, na Melicidade, que é a nossa sede aqui no Brasil, desde que a gente inaugurou em 2016, e a gente colocou em todos os nossos centros de distribuição também. De novo, são medidas pontuais, mas que demonstram. A gente tem trabalhado com vans elétricas, né, também, para que, né, o impacto também de emissões seja menor. Tem muita coisa ainda por fazer, a verdade é essa, Luciano. Mas a gente entende que a gente tem um papel, eu acho que as empresas têm um papel nesse mundo, né, em que elas representam, como eu disse desde o início, alguma coisa, né? Elas estão aqui para representar alguma coisa. Legal. É interessante você trazer isso, né? Porque a gente percebe na fala, né? Enfim, nós que estamos aí no dia a dia, trabalhando junto a diversas empresas e, enfim, né? Ao longo de toda a nossa trajetória de mais de 35 anos como consultoria de marca, envolvidos em centenas e milhares de projetos, né? A gente percebe muito isso, né? Essa coisa de que querendo ser, né? E portanto se apropriar de um discurso e às vezes gastando tempo em reflexões e retóricas intermináveis, ou tentando revisar o seu discurso tempo a tempo, né? Mas com muito pouca consistência, né? Com muita pouca consistência nessa prática. Eu sempre gosto de falar de marca na perspectiva de consistência e coerência, né? Sempre foram 2 Cs que eu sempre trouxe no meu discurso. E o ano passado, né? Quer dizer, o ano retrasado, aí, quando o tema da pandemia se colocou e todo esse cenário se apresentou, né? Quer dizer, caiu para mim também o 3º C, que é o tema da consciência, né? Portanto, me parece que além da consistência e da coerência, o tema da consciência se coloca como um pilar fundamental das marcas, né? Mas a gente acaba percebendo a ansiedade das organizações em querer se colocar, como a gente fala, né, no popular, bem na foto, né? Mas ao mesmo tempo não conseguindo, né? Não conseguindo, ou por baixa consistência mesmo, né, e coerência, mas não conseguindo na prática, né, ter aí um trabalho mais estruturado e uma entrega, né? E acho que talvez essa essência de vocês e essa obsessão pela experiência, certamente ela também pauta, né, essas iniciativas de vocês, né? Eu vejo pela tua narrativa e pelo que eu consigo ler de vocês, né, que tudo isso está dentro da mesma agenda, sabe? Muitas vezes quando as empresas trabalham com 2 agendas, tem uma agenda do negócio e tem essa outra agenda, essas coisas acabam no final do dia não sendo entregues, né? Então a leitura que eu tenho, tudo isso, acho que vocês têm um cuidado, né? Um cuidado que é perceptível quando o cara bate na porta aqui, tu vai ali no portão, vê a van, né? Bonita, pintada, né? Com uma identidade forte, aquela cor presente, lavado, entregador, a embalagem, né? Eu percebo cuidado, vocês têm um cuidado muito grande,
né? Que acho que perpassa todo o processo e dá um caráter diferente das marcas, né? Assim, tem duas coisas que eu, como usuário, me chama muita atenção. Um é esse cuidado, né? De todo esse, não só da boa experiência, mas do look and feel da experiência. Sim, que é uma coisa importante, né? E vejo que outras marcas, às vezes, têm até uma boa experiência, mas não tem um bom look and feel, né? Nos dando até uma certa insegurança, eu particularmente, pessoa que entrega uma embalagem X, diz que é da onde, né? Então acho que esse é um ponto que eu percebo muito de vocês. E outro tema que me chama muita atenção é a questão da usabilidade, né? Sem dúvida, assim, eu não era um usuário ativo, né, de e-commerce, de compra digital, né, quer dizer, da minha geração aí não nasceu assim, mas obviamente que ao longo desses 2 anos, né, tive que me tornar e me tornei mais assíduo, mas a questão da usabilidade, para um profissional como eu, né, que tem esse olhar de marca, de imagem, de design, de experiência, né, sem dúvida essas duas coisas se notabilizam para mim como coisa muito forte na entrega, e eu percebo que nesses outros temas também, mais de essência, de institucional, de propósito e tal, vocês também conduzem com o mesmo cuidado, né? Sem, de fato, sair por aí falando de grandes narrativas, mas entregando no dia a dia, né? Um outro C que eu traria aqui, que talvez encapsule um pouco os 3 Cs que você mencionou, que é a cultura, né? A cultura das organizações é muito importante, e essa consistência, essa coerência, né, que as empresas demonstram, elas têm que estar embasadas, eu acho que na cultura da empresa. Então, para a gente é algo que a gente tem muito, muito claro, né? Nós somos uma empresa inovadora, né? É uma empresa que está em constante transformação. A gente até usa uma expressão curiosa, que a gente está em beta contínuo. A versão beta é aquela versão no mundo, né, do software, que não está ainda final, né? E a gente considera que a gente está em beta contínua. Apesar de ser uma empresa indo para 23 anos, a gente está sempre em constante evolução. Uma outra coisa que eu queria comentar é que o consumidor, ele consegue entender o que é autêntico e o que não é autêntico, né? Eu acho que isso é muito... não dá para enganar as pessoas, ainda mais no mundo tão exposto, tão aberto, né, tão conectado com esse mundo que a gente vive hoje. As empresas precisam sim ser muito coerentes e para mim elas precisam ser autênticas. Eu acho que é legal esse teu comentário, porque eu gosto de dizer assim, às vezes talvez as pessoas não entendam, mas elas sentem. Tem um sentimento sobre isso, entendeu? Sentimento, né? Tem uma coisa que as pessoas, ela olha aquilo, tem um sentimento bom, né? Tem um sentimento sincero, tem uma coisa autêntica por detrás, né? E é engraçado isso. E eu lendo aí, se eu não estou enganado, né? Mas me parece que o valuation de vocês é algo em torno de $50 bilhões hoje, é isso? Verdade, isso. Isso coloca vocês como a maior empresa da América Latina, ou estou enganado? Entre elas, né, depende um pouco do momento, mas estamos entre as empresas mais valiosas. Além de nós, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a empresa da Claro, né, América Telecom, o Walmex, também no México, do Walmart. Os bancos também agora estão ali, mas estamos entre as empresas mais valiosas assim, da América Latina. Eu lendo aqui isso, né, eu realmente, será? Porque a gente acaba institucionalmente, né, enquanto marca, né, a gente tem dificuldade até de conseguir ler isto, né, porque obviamente vocês são uma empresa não só
razoavelmente jovem, se for comparar com essas outras que você colocou aí, né, de um segmento também jovem, mas obviamente que a gente sabe, né, do crescimento exponencial do valuation, né, principalmente das empresas de tecnologias, mas realmente é impressionante, né, porque é uma construção de marca, uma construção de valor de uma nova era, né, e talvez aí uma construção e uma entrega de uma nova era, né, de todas que você falou aqui, sem dúvida, é um outro caminho e uma outra jornada e um outro nível de olhar, né? Talvez dessas todas aí, de olhar para o cliente, né? De certa forma, customer centric, né? E com foco nisso, são vocês. Luciano, a gente tem uma característica também que é a seguinte, né? E você falou que você, enfim, é de uma geração... eu sou da mesma geração que você, a gente não é nativo digital, né? A gente hoje tem uma geração aí que nasceu com a internet, que já nasceu com esse mundo conectado, que já nasceu com e-commerce, que já nasceu com todos esses serviços que facilitam muito a nossa vida, que tem algumas que já nasceram até com um celular, né? Já estão até numa outra fase, mas nós, como empresa, somos uma empresa nativa digital, né? Nós nascemos ali naquele momento e, como eu disse bem no início, a nossa crença é que a tecnologia ia mudar a vida das pessoas. Então, ela ia trazer essa nova era que você disse, né? E essa é uma diferença importante. Eu acho que hoje muitas das empresas mais tradicionais, elas lutam para fazer essa transição, né, essa transformação digital que se tornou também uma expressão comum, né, no mundo dos negócios. É como as empresas se adaptam para essa nova era. E nós tivemos a felicidade de ter né, antevisto esse momento e já nascemos nesse contexto em que tudo passa pela tecnologia, né? A tecnologia realmente ela está no centro daquilo que a gente faz. Legal. Outro tema aqui que eu gostaria de explorar com você é o seguinte. Eu sempre gosto de brincar com os clientes, ou quando eu dou uma entrevista no tema de marca, todo ano tem um tema, né? O ano passado foi o tema do propósito, o ano retrasado. Agora o que a gente mais vê as empresas e as demandas ligadas a branding é o tema de arquitetura de marca, né? Sim. Por quê? Porque todo mundo quer virar um ecossistema, né? Eu gosto de dizer, toda empresa quer virar um ecossistema, todo mundo quer virar uma plataforma, todo mundo quer virar um hub, não sei, não importa o negócio. Meu negócio agora é redefinir, aí eu sou uma plataforma disso, sou um ecossistema disso, sou um hub daquilo, né? Então, as empresas... tem procurado muita gente para discutir, né, aquele portfólio de marcas, de negócios. Também estamos vivendo um momento acelerado, né, de fusões e aquisições, obviamente, né, muitas empresas aí ficando pelo caminho, outras em contrapartida muito aceleradas e muito capitalizadas, né, muito dinheiro também no mercado. Então também estamos vivendo um momento de muitas fusões e aquisições que acaba trazendo aí para as empresas portfólios de marcas, às vezes bastante grandes, e aí todo mundo acaba aterrissando nessa discussão de ecossistema de marca, né? Você, como falou, é uma empresa, né, nativa digital, foco em tecnologia, né, ou tecnologia como negócio, democratização do comércio, democratização de serviços financeiros, mas ao longo do tempo também está se transformando é um ecossistema, mas na perspectiva de marca, né, também está estruturando e vem desenvolvendo um conjunto de negócios e, por conseguinte, marcas, né? Então, Mercado Livre, Mercado Pago, Mercado Envio, Mercado Ads, Shops, né? Se vi também uma marca nova de vocês, né, no segmento aí, no segmento de pedágio, de acesso, né, que é Ultrapasse, enfim,
Então, tem aí um ecossistema de marca. Para entender um pouco também essa lógica, essa visão, né? Você deve ter passado por essas discussões ou deve passar no dia a dia aí com o teu time de marketing, alguns especialistas, né? Mais uma marca, precisa marca, é mais um negócio, não, vamos manter debaixo desse mesmo guarda-chuva. Isso é sempre um desafio grande na construção das marcas, né? Acabei de sair de uma reunião com um cliente discutindo isso, sempre é um tema muito complexo, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre essa visão de ecossistema, desse conjunto de marcas, como vocês têm trabalhado isso também. Legal, Luciano. Assim, é um tema que a gente tem sim conversado. Eu estava sorrindo quando você estava falando, porque é uma discussão que está, né? É uma discussão que a gente até já tem há algum tempo, mas ela ainda não está finalizada. Acho que primeiro eu queria comentar sobre ecossistema, né? Que todo mundo quer ser um ecossistema, mas poucos serão, né? Por que eu digo isso? Porque, na minha visão, o ecossistema pressupõe uma vitrine muito grande, pressupõe tráfego, pressupõe usuários, pressupõe realmente um impacto muito amplo. Nós criamos né, essas outras empresas, essas outras marcas, esses outros negócios, sempre entendendo a relação que uma tinha com a outra, né? Eu citei brevemente que nós lançamos o Mercado Pago primeiro, porque a gente via fricção nos pagamentos, nas transações que aconteciam no Mercado Livre. Mas, interessante, Mercado Pago hoje ganhou uma vida própria, que é independente do marketplace do Mercado Livre. A gente entende como uma marca assim, que precisa ter características até que conversem com a marca principal, que é a marca do Mercado Livre, mas que também demonstrem a sua capacidade de existência, até mesmo independente dessa marca mãe, né? Talvez outros negócios, como o Mercado Ads, por exemplo, que são negócios inerentes ainda ao marketplace, não tenham tanta independência quanto o negócio de Mercado Pago. Mas ainda assim a gente adota, né, esse nome, a gente usa a logomarca também das mãos dadas nesses outros negócios, fazendo de certa forma referência sempre à origem, né, comum, que é a marca Mercado Livre. Enfim, a gente tem pensado no futuro, né, que a gente quer que a nossa marca o portfólio de marcas, o guarda-chuva de marcas represente, o que é importante a gente manter, que talvez a gente possa evoluir. Então, é uma conversa em aberto, Luciano, mas eu acho que no melhor estilo de mundo dinâmico, mundo em transformação, né, da incerteza que vive, a gente também está tendo essa conversa aqui que não é definitiva. Sim, está dentro do beta contínuo, como tu falou, né? Também está dentro do beta contínuo, é verdade. De certa forma, né, esse tema que a gente tem percebido aí, e também te ouvi um pouquinho, né, o tema do branding, né, no momento que a marca extrapola, de certa forma, o seu negócio principal ou o seu negócio, né, original, né, temos um desafio maior nisso, né? Então, assim, eu queria também te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Como é que tu vê esses desafios de marca e construção no futuro, né? Porque eu sempre gostei, uma marca é definitivamente grande quando ela extrapola a sua categoria, né? A Havaiana se tornou grande quando ela extrapolou a categoria de chinelo, calçado ou artefato de borracha, né? Natura extrapolou, né, o seu segmento de perfumaria e por aí vai, né? Ela acaba tendo uma outra dimensão que obviamente te dá capacidade também, né, de potencializar novos negócios, né? Mas vocês também não são uma empresa tradicional no processo de construção de marca que veio lá da mídia intensiva e tal, ou do canal convencional, né? Enfim, fundamentalmente vem aí pela construção digital. Mas essa perspectiva futura de branding, o desafio de gestão de marcas e também com marcas,
né? Como é que isso está aí? Como é que vocês têm olhado para isso, Stélio? Eu vou comentar, Luciano, assim, eu posso dizer, por exemplo, e aí eu vou falar dos dois pilares, do Mercado Livre e do Mercado Pago, né? No caso do Mercado Livre, a gente tem evoluído na expansão de categorias, né, oferecendo hoje uma gama maior de produtos. E um segmento novo para a gente é o segmento de supermercado, onde a gente está entrando com força, né? A gente tem feito parcerias com marcas tradicionais do setor, mas a gente também está desenvolvendo a nossa oferta, a nossa experiência de entrega nessa categoria. Tem um desafio, talvez, que é esse, né, eu penso no Mercado Livre, mas não penso em supermercado necessariamente. Mas a gente quer que a gente abra espaço até para a gente também entrar na mente dos nossos consumidores quando eles consideram comprar produtos de supermercado. Então tem um desafio claro aí de marca, de comunicação até também, e é claro que um desafio de operação também por trás para a gente fazer bem, por exemplo, a entrega de produtos frescos que tem desafios diferentes do tradicional que a gente entrega, né? Então, isso faz parte aí desse momento que a gente vive. No Mercado Pago, apesar do nome associado a pagamentos, nós nascemos, sim, como um negócio de pagamentos no marketplace, depois expandimos para um negócio de pagamentos online para outras empresas, depois entramos no mundo físico, né, com o código QR, até antes de existir o Pix, a gente já estava trabalhando com isso, mas hoje a gente entende que o negócio também de serviços financeiros ele vai muito além do que só pagamentos, né, do que só uma carteira digital. A gente já oferece crédito, como eu dizia, tanto aos vendedores quanto aos compradores, crédito ao consumidor, a gente oferece o cartão de crédito. Então, a marca Mercado Pago ela também precisa se abrir para essa oferta maior de serviços. A gente já vislumbra oferecer também investimentos, né? A gente está oferecendo seguros também, ainda seguros relacionados com o negócio tradicional, como são a garantia estendida, roubo e dano, mas a gente pretende também expandir a oferta de seguros. Então, é preciso que a marca acompanhe, é preciso que a comunicação acompanhe, é preciso que a operação acompanhe essa expansão, né, dos serviços que a gente está prestando. Legal. A gente está endereçando já para o final da nossa conversa. Eu tenho queria essa última pergunta, né, a penúltima pergunta, eu queria extrapolar um pouquinho aqui, né, olhando esses 2 anos absolutamente excepcionais no sentido de transformadores que a gente está vivendo em termos de mundo e sociedade, né? Quer dizer, eu tenho uma visão e um sentimento, né? E tenho olhado para tudo isso como de certa forma, para nós que podemos, né? Porque muitas pessoas infelizmente não podem, uma oportunidade de transformação, né? Enquanto pessoa, enquanto organização, enquanto sociedade muito grande, né? Quer dizer, eu acho que, obviamente, nós todos que temos consciência e ferramentais, a gente consegue, obviamente, né, extrapolar e sair aí na frente, quiçá melhor, como eu gosto de dizer, um melhor normal, não para um novo normal, mas para um melhor normal, né? Mas quando a gente olha, então, esse contexto para frente aí, né, eu fico me perguntando quais os desafios que as marcas passam a ter a partir de agora, né, Stélio? Qual o desafio que elas vão ter, né, após toda essa vivência de transformação dos negócios? Será que terão que ser ressignificadas, né? A gente vê muita gente correndo nesse sentido, repensar a sua proposta de valor. Será que as experiências também não serão ter todas que terão que ser ressignificadas, né? Eu queria então que se a gente, né, pudesse fazer aí uma reflexão olhando um pouco mais para frente desse desafio aí de papel, de marca, de experiência, de ressignificação. Como tu olha um pouco mais adiante, saindo um pouco disso, se descolando aqui desse momento presente, Stélio? Luciano, acho que o que tem acontecido, que é muito importante e
tem um impacto direto sobre as empresas, sobre as marcas, tem a ver com o consumidor, né? O consumidor acho que está no centro daquilo que você me pergunta. E o consumidor, ele tem, se a gente puder usar essa expressão, ele tem ganho poder na sua relação com as empresas e com as marcas. Então, a transformação que continua, né, pela qual a gente já tem passado e vai continuar a passar, eu acho que ela vai continuar, sim, a dar mais poder ao consumidor, no sentido de que ela tem a opção, ele pode votar com o seu clique, né, com o seu swipe, o que interessa a ele ou a ela, né? Então, acho que isso faz com que as empresas tenham grandes desafios, desafios a gente já falou aqui, de consistência, né, de coerência, desafios de crescimento, de escala, né, também, que é um desafio importante, um desafio também de propósito, de significado, de relevância. A gente já comentou sobre isso aqui também. Então, assim, é complexo tudo que a gente tem que lidar pensando para frente. Mas, no fim das contas, se a gente está gerando valor, né, para os nossos consumidores, para os nossos usuários, a gente está, eu acho que, no caminho certo. Quando eu falei sobre cultura antes, a gente tem um princípio, né, a gente tem 6 princípios, mas eu vou comentar um dos princípios culturais aqui do Mercado Livre, que é gerar valor para os nossos usuários. É essencial, né, que as empresas possam estar gerando, de alguma forma, valor para quem consome, para quem usa, para quem é cliente dos seus serviços. Acho que isso é o que não muda nessa equação, talvez só se potencialize cada vez mais daqui para frente. Legal. Eu acho que esse desafio futuro das marcas, ou de gestão das marcas, como você bem falou, ele passa fundamentalmente, né, por essa mudança do consumidor, né, essa mudança do perfil do consumidor, o nível de exigência, de criticidade, todas as coisas que a gente tem, fundamentalmente pelo nível de empoderamento, né, que ele ganhou, né, e se acelerou muito também com a questão das redes sociais, da tecnologia. E aí eu acho que tem um tema central, né, que passa a ser também o tema da reputação, né? A gente tem visto também ali a dificuldade das empresas lidar. Então, me parece que, assim, se nós já vimos, né, de certa forma, numa migração aí daquela questão de marcas, né, unidirecional, eu falo, né, você recebe ponto, vinha se mudando, né, para ter um diálogo. Me parece que isso agora se acelerou, isso foi lá para o outro lado, né? Percebo que muitas vezes as marcas têm sido pautadas pelos consumidores e às vezes muito assustada até com esses movimentos, né? Porque de repente o cara cancela, de repente faz um movimento aqui, outro movimento ali, um influencer fala alguma coisa, enfim, as empresas estão se sentindo até de certa forma um pouco refém desse processo. Por um lado, elas querem ser mais ativa, algumas vezes até ativista, né, com todos os cuidados que isso tem que ter, né, e mais propositiva. Por outro lado, também quando se colocam dessa forma, né, acabam também muitas vezes sendo questionadas, criticadas, atacadas e por conseguinte canceladas. Então, o que se coloca, me parece que é um nível de complexidade, entre esta entrega e essa construção com uma melhor experiência, uma melhor consistência da marca e, ao mesmo tempo, né, desse desafio da narrativa, do papel dela na sociedade, né, até que tema eu posso ir, como não ir e tal. Então, assim, percebo aí o tema ganhando bastante relevância, né, devido a toda essa complexidade que se colocou aí. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que esse é o grande desafio que a gente vai ter lá para frente, ou já vem tendo, né? Concordo totalmente. Eu acho que esse empoderamento que você falou talvez tenha levado o pêndulo aí numa outra direção, né, extrema,
mas eu não gosto de nenhum extremo, né? Eu gosto de equilíbrio. Eu acho que, e quando eu penso em equilíbrio, eu também penso em longo prazo, que essas relações, elas precisam ser relações de longo prazo. Quando a gente fala de consistência, tem tudo a ver com isso, né? Então, eu quero que os meus clientes sejam meus clientes daqui a 10 anos, né? Daqui a 20 anos. E para isso a gente precisa inovar, a gente precisa se adaptar, precisa evoluir. Então, sim, tem muita incerteza no mundo, Luciano. Acho que isso as empresas, os líderes têm que abraçar. Não adianta lutar contra isso, né? A incerteza faz parte da vida. Então, talvez a única certeza nesse momento é que nós temos muitas incertezas para lidar, né? Exatamente, é isso mesmo. É isso aí. Stélio, para a gente fechar aqui, tem uma perguntinha assim, mais de provocação para poder fechar, que é o seguinte: o que não é marca para você? Nossa, essa é difícil, né? Porque quando a gente está falando aqui das empresas, né? As empresas, como eu falei, elas representam alguma coisa. A primeira coisa que me surgiu é a nossa humanidade, né? É aquilo que tem a ver com... Mas é claro que as marcas, elas tocam muito naquilo que nosso sentimento, as nossas emoções, muito, né? Eu sei disso. Então, as marcas não são sentimentos, eu acho. Eu acho que o que é nosso, o que é humano, perpassa, né, as instituições, né? Acho que isso talvez seja o que não marca, né? Não sei, a verdade é que você me pegou um pouco no contrapé, mas o que me ocorre é isso, o que me ocorre é esse lado mais humano nosso. Eu sei que as marcas interagem com esse lado humano nosso, mas elas não são a nossa humanidade. Essa é uma provocação, uma brincadeira que eu faço no final, mas eu acho que tu trouxesse um ponto muito bom, que eu concordo, que é o seguinte: marcas não são pessoas, pessoas não são marcas. Sim. Alguns autores gostam até de fazer essa analogia e trazer um pouco dessa correlação, mas marcas não são definitivamente pessoas, né? E não é a forma mais apropriada de olhar, mas eu acho que no final, acho que o teu insight foi muito bom, né? Porque às vezes se confunde um pouco esse papel. Stélio Tolda, super obrigado aqui pela nossa conversa, né? Enfim, por te conhecer, pela nossa conversa, né? Pela qualidade do nosso debate, né? Como eu te falei no início, eu sou já era um admirador da marca, né? A partir dessa conversa, entendendo um pouquinho mais do contexto, né? Certamente aqui saio daqui ainda com uma admiração maior por vocês. É super importante para nós essa conversa, né? A gente tem esse papel, né? Cada um dentro da sua área, né? E eu até lendo esses dias, né? Um pouquinho sobre a questão do trabalho, nosso papel, nosso compromisso, né? A gente como especialista tem esse dever, né? De se aprofundar nos temas, de contribuir para a reflexão, o debate, né? Eu gosto muito de fazer isso, mas obviamente que a gente não faz sem os outros, né? E portanto a tua participação aqui foi super importante. Eu queria deixar para você as palavras finais aí para a gente poder encerrar. Obrigado, Luciano. Você me fez pensar o seguinte, que nós precisamos aprender sempre, né? Eu acho que quando a gente falava há pouco sobre a nossa humanidade e algo que mantém a todos nós vivos é a nossa capacidade de aprender. E isso a gente deve exercer, no meu entendimento, enquanto houver vida, né? Então, deixo a gente com esse pensamento, né? Que a gente deve estar investindo sempre em aprender.
Tem alguns que dizem, né, quando a gente deixa de aprender, de fato a gente começa a morrer, né? Portanto, eu acho que esse é o grande aprendizado. Bom, então, meu agradecimento final a todos vocês que estiveram conosco aqui hoje, né, nesse debate, em mais um episódio aqui do nosso Transforma Engade, hoje falando de marca e experiência e fechando aqui essa nossa segunda temporada com Stélio Tolda, né, CEO do Mercado Livre, uma empresa de uma trajetória espetacular, como vocês puderam conferir agora, 22 anos de idade, uma das empresas de maior valor aqui na América Latina, né, mas fundamentalmente eu acho que o que importa para nós aqui nesse momento é um case, uma marca, né, que fundamentalmente vem trabalhando o tema de marca na sua plenitude, né? Para nós que entendemos marca como experiência, né? Porque no final do dia o grande valor não é o valor do acionista, o grande valor é o valor do cliente, né? Quanto que isso vale para o cliente, né? E o valor do cliente está na qualidade da experiência, e eu acho que isso é o que a gente tem aprendido com o Mercado Livre, eu acho que é isso que a gente aprendeu um pouquinho mais nessa conversa com o Stélio. Então, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado também à minha equipe do GAD, obrigado aos parceiros da Pletora Filme, da Babusca e da Forma RP, e um agradecimento especial mais uma vez a você, Stélio. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, Luciano, foi um prazer.